Então, pessoal, nesse vídeo eu vou ensinar vocês a como fazer a inserção no módulo de receita através da importação em lote. Na área logada do painel, eu estou no ambiente de homologação, com perfil como se fosse uma instituição parceira. Aqui eu posso fazer simulações. Lembrando que vocês vão utilizar o ambiente normal do painel, que é o sinfo.prefeitura.rio, tá bom? Aqui no menu financeiro, receitas, eu vou mudar para o mês caixa de janeiro de 2025. Nós estamos vendo que não tem nenhuma informação. Vou fazer a inserção dos dados referente a essa instituição através do importar. Vindo aqui em importar, o primeiro passo ele pede para você escolher o tipo de arquivo. Nós vamos escolher receita, que é o modo que a gente está querendo inserir informações, e aqui ele pede selecione o arquivo. Foi feito um vídeo já onde foi ensinado como pegar esses arquivos modelo de importação. Aqui na minha pasta onde eu deixei os arquivos salvos, eu tenho um arquivo modelo CSV de receita. Eu vou abrir esse arquivo. Vou abrir esse arquivo com LibreOffice. Nós aconselhamos vocês fazerem via LibreOffice o preenchimento para não perder as configurações padrões dos arquivos disponibilizados, pois o painel aceita um arquivo em formato CSV, separador por ponto e vírgula e a codificação UTF-8. Eu abrindo aqui no LibreOffice, vou deixar aqui padrão o conjunto de caracteres e vou deixar marcado a opção de separador só o ponto e vírgula. Então, ok. Essa é a planilha padrão de importação de receita que nós disponibilizamos. Agora eu vou começar a preencher a planilha de acordo com as instruções de preenchimento também, que foi demonstrada como vocês podem obtê-las num vídeo anterior. E eu vou utilizar ela agora para começar o preenchimento dessa planilha. Aqui está as instruções. Esse é o arquivo de instruções de preenchimento. Eu vou descer até a página de receita, referente à importação de receitas. Eu vou começar a preencher a planilha com os dados da instituição que eu vou fazer a simulação, onde também eu recolhi algumas informações lá no Sinfo1 para preencher essas planilhas, como por exemplo o código da instituição, o código da unidade, e também foi demonstrado no vídeo anterior como pegar essas informações no Sinfo1, tá bom? Essas informações estão aqui, deixei separadas. Vamos começar. No arquivo que tem essa coluna D inicial, vocês devem repetir o D na linha que vocês forem preencher. Aqui eu vou marcar essa linha 2 em vermelho, que eu vou utilizar como exemplo. Depois, quando eu for fazer a importação desse contrato que eu vou preencher na linha 3, depois eu excluo a linha 2, tá bom? Código OS, de acordo com as instruções, com a código OS, é o código da instituição parceira no painel de gestão de parceria. O código da instituição que eu estou utilizando é 259. No modo de receita, como é um módulo consolidado, não tem a divisão por unidade. Nós devemos repetir o código da instituição. Então aqui eu vou repetir 259. O contrato que eu vou utilizar como exemplo é esse aqui. Caso o seu seja um termo de colaboração e no cadastro lá no Sinfo1 esteja com o traço TC depois do ano, vocês têm que colocar esse traço TC também, ok? Mês de referência, eu estou utilizando o mês de referência que é o caixa lá do painel 2025, janeiro de 2025. Acho que tem que ficar preenchendo esse padrão lá no mês de referência.
Tá aqui, ó, o nome de referência, vai falando aqui o formato. Tem um exemplo ali. Banco, formação de banco, agência e conta corrente. Também nós conseguimos lá no S-Info 1. Tem um vídeo anterior explicando como conseguir essas informações. Eu deixei anotado aqui no bloco de notas. Banco 1, agência 2234. Eu vou utilizar essa conta desse contrato aqui, 8250. 3. Informação importante, está detalhado aqui no campo conta corrente. Não precisa ter o hífen para separar o dígito verificador. É só colocar tudo junto sem o hífen. Agora vamos começar o preenchimento dos campos referente à receita. Primeira coluna, REC Conte Gest Fix. REC Conte Gest Fix é contrato de gestão parte fixa. Nessa coluna nós devemos preencher com o valor que a instituição recebeu referente a repasse no mês de prestação que estamos fazendo. Estou fazendo a prestação de contas de janeiro, eu vou pegar o meu extrato bancário dessa conta e ver quanto a instituição recebeu de repasse nesse mês. Caso ela não tenha recebido nada de repasse, preenche com 0, mas eu vou simular aqui que ela recebeu um valor de 70 mil de repasse. Lembrando que esse módulo de receita ele é consolidado, então se a instituição receber o repasse quebrado no mês de janeiro, por exemplo, recebi 30 mil no dia 10 de janeiro de 2025 e no dia 25 de janeiro de 2025 eu recebi mais 40 mil. Eu vou consolidar esses valores, somar e vou botar aqui nesse campo o total que eu recebi de repasse em janeiro. Lembrando que não precisa ter o separador do milhar, apenas dos centavos. E como o meu exemplo é 70 mil, for 0,00 também não precisa, só botar 70 mil. Próxima coluna, REC Conte Gest Variável. Conte Gest Variável é repasse contrato de gestão variável 1. O que nós devemos preencher nesse campo? Quando a instituição parceira recebe um valor de repasse condicionado ao atingimento de meta da variável 1 do contrato, esse valor que ela recebeu nesse mês de prestação de contas é colocado nesta coluna, separado do repasse da parte fixa, ok? Caso não tenha, preencha com 0. Aqui eu vou preencher com 0. REC TA adicional ADIC custeio. Termo aditivo adicional custeio. Quando a instituição parceira recebe referente a este contrato ou termo de colaboração um valor de termo aditivo adicional de custeio, ela coloca o valor que recebeu referente a esse repasse neste campo. Exceção a Secretaria Municipal de Saúde, que também está utilizando este campo para preencher o valor repassado pelo governo federal referente ao piso da enfermagem. A única exceção é essa para a Secretaria Municipal de Saúde. Caso não tenha, preencher com 0. REC TA ADICT Invest. Vamos lá nas instruções. ADICT Invest, termo aditivo, adicional investimento. Quando a instituição parceira recebe um repasse referente ao termo aditivo que foi feito para adicional de investimento do projeto. O valor que ela recebeu de repasse nesse mês, preencha aqui neste campo. Caso não tenha, preencha com 0. REC Aplique Financeira. Resultado de aplicação financeira. É o resultado
da aplicação financeira que tem vinculada a esta conta que eu estou prestando contas no painel. Não é o valor que está aplicado, não é o valor da aplicação financeira, é o resultado. Se eu tenho um valor aplicado e ele rendeu R$500 nesse mês de janeiro, eu coloco os 500 aqui. Próximo campo, REC REMB despesas. Esse significa estorno de despesas. O que nós devemos preencher nesta coluna? Quando a instituição parceira paga algumas despesas e depois elas são canceladas e o valor estorna para a conta do projeto, esses estornos entram neste campo. Nós devemos somar todos os estornos que houveram na conta do projeto, referente a essa conta, eu estou prestando contas, somar o valor consolidado mensal e preencher aqui. Vamos, por exemplo, falar que teve 2.000 de estornos nesse mês de janeiro. REC recursos externos. REC recursos externos significa obtenções de recursos externos. Esse campo deve ser preenchido quando o projeto recebe um valor de doação. Esse dinheiro não vai voltar futuramente de volta para o doador. Então, foi uma doação para o projeto. Caso o projeto receba esse valor, deve ser preenchido nessa coluna. Caso não tenha, preencher com 0. REC extras. REC extra significa retorno de empréstimo realizado ao outro contrato, quando este contrata o termo de colaboração. Em algum momento emprestou dinheiro para um outro contrato ou termo de colaboração ou para a sede, por exemplo, e este dinheiro está retornando agora no mês de janeiro para esse contrato ou termo de colaboração. Quando esse dinheiro retorna, nós preenchemos esse valor nesta coluna. Vou botar, por exemplo, que está retornando 3.000 para esse projeto. REC outras receitas. REC outras receitas significa empréstimo tomado de outro contrato. Caso a instituição parceira esteja pegando nesse mês de janeiro empréstimo com outro contrato ou termo de colaboração ou com a sede para custear esse projeto, esse valor que está entrando na conta desse projeto deve ser registrado nessa coluna. Eu vou botar que não teve, vou colocar 0. REC conte gest variável 2. REC conte gest variável 2 é repasse contra trato de gestão para parte variável 2. Essa coluna funciona como a coluna lá da frente da variável 1 e quando o projeto recebe algum repasse referente ao atingimento de metas de variável 2 do seu contrato ou termo de colaboração. Caso receba esse valor no mês que você está prestando conta, deve ser preenchido o valor nesse campo. Caso não tenha, preencha com 0. REC conte gest variável 3. A mesma explicação da coluna anterior da variável 2. Caso o projeto receba um repasse referente ao atingimento de meta da variável 3, ele deve preencher esse valor que está recebendo neste campo. Caso não tenha, preencher com 0. Próximo. REC, REP, SUS, A e H. O que significa isso? Transferências entre contas de provisionamento e execução. A instituição parceira deve preencher este campo quando ocorre transferências de contas distintas, que geralmente as instituições têm de provisionamento e execução. Quando ocorre a transferência do recurso de uma conta para outra, deve ser registrada nesse campo. Exemplo,
Essa aqui é uma conta de execução que está recebendo da conta de provisionamento um valor que foi transferido. Da conta de provisionamento do projeto, um valor que foi transferido. Aí eu registro aqui nesse campo essa transferência que ocorreu entre as contas do projeto. Eu vou falar aqui que ocorreu uma transferência de 10 mil de conta de provisionamento para essa conta aqui de execução. Próximo campo, REC-REP SUS AMB. REC-REP SUS AMB é transferências de transferência de provisão de colaboradores oriundos de outro contrato ou unidade. Nessa coluna, a instituição deve preencher quando finalizou um contrato ou termo de colaboração, teve um novo chamamento e a mesma instituição ganhou esse chamamento. Vai continuar com todos os colaboradores do projeto do contrato anterior. A instituição precisa carregar todo o provisionamento que teve no contrato ou termo de colaboração anterior para o novo contrato ou termo de colaboração que ela ganhou do mesmo projeto. Quando ocorrer esse caso da transferência de provisionamento de um contrato para o outro, quando o novo contrato estiver recebendo esse valor de provisionamento do antigo contrato, preenche neste campo esse valor que está recebendo do contrato anterior da instituição. Caso não tenha ocorrido isso no mês de prestação de contas, preencher com 0. E esse REC-REP SUS entregar ao SUS atualmente não é utilizado, ele deve ser preenchido sempre com 0. Pronto, finalizei o preenchimento do arquivo de receitas. Lembrando que a importação é em lote, tá, gente? Caso eu queira, por exemplo, lançar informações dessas 4 contas aqui que tem desse mesmo contrato, ou possa ser também de contratos distintos, eu posso vir preenchendo aqui a sequência, só fazendo a distribuição correta do contrato, do banco, da agência da conta e verificando o extrato de cada um, botando os valores e importar de uma única vez para o painel. Lembrando que o modo de receita ele não tem imagem comprobatória associada à linha de dados, então é só dados que irão aparecer lá no módulo de receita, tá? Agora eu vou excluir essa linha de exemplo que eu tinha deixado. Vou salvar o arquivo, vou utilizar o formato texto CSV, vou fechar, vou vir aqui na pastinha, vou renomear esse arquivo, porque esse nome já existe no sistema, que a gente retirou de lá como exemplo para vocês. Então, receita, exemplo, botar o ano 2025-01. Agora, antes de importar, eu vou vir aqui, abrir com bloco de notas. Esse aqui é o arquivo original, tá separado por ponto e vírgula, que é o padrão do painel. Eu vou clicar na última informação que eu preenchi, o 0, botei o cursor aqui piscando, vou dar seta para a direita. Tá vendo? A seta, o cursor vem para a linha de baixo. Agora eu vou apertar o backspace para apagar. Ele voltou para depois do 0. Agora se eu der seta para a direita, ele não desce mais o cursor. Eu faço isso para o quê? Para excluir a linha invisível que o painel fica contando na importação. Fazendo isso, ele vai contar somente a linha de informações que nós preenchemos. Agora eu vou vir aqui em arquivo, salvar, vou fechar. Agora eu vou lá no painel, vou selecionar o arquivo que está pedindo. Aqui na tela ele mostra as instruções de preenchimento do arquivo.
O arquivo que eu preenchi foi esse aqui, ó. Vou abrir. Pronto. Desço toda a tela. Próximo passo. Escolha um modelo. Escolha um modelo. Esse modelo está disponível no final da tabelinha das instruções de preenchimento. Então vou lá na instrução de preenchimento. Aqui, no final da tabela de receita, tem um modelo IPCEP. Toda a tabela das instruções de preenchimento tem um modelo que deve ser selecionado nesse passo para importação. E eu vou selecionar o IPCEP. Ele dá uma prévia das colunas que tem que ter no arquivo. O próximo passo. Ele dá a prévia das colunas e do preenchimento que foi feito para cada coluna do arquivo. E aqui eu vou processar. Pronto. Processamento concluído. Ficou verdinho. Número total de linhas 1. Linhas processadas 1. Número de linhas com erro 0. Caso eu não tenha feito aquele passo de excluir a linha em branco no bloco de notas, eu deixei salvo aqui o erro que apareceria para vocês. Iria aparecer um erro assim, ó, padrão. Ele ia contar como 2 linhas existentes no arquivo, porém só tinha uma que a gente preencheu de dados. Ele ia processar e apareceu uma linha assim, ó, um erro assim. A quantidade de campos de linha não é a mesma que a quantidade de cabeçalho. Esse erro aqui é um padrão caso você não faça aquela exclusão de informação no bloco de notas antes de importar. Caso apareça só isso aqui, você não precisa se preocupar, é só você ir no módulo que você está importando a informação e ver se a informação que você preencheu realmente entrou no módulo, tá bom? Aqui eu vou fechar, vou voltar lá no painel, vou verificar se a informação que eu preenchi apareceu no módulo de receita. Vou vir aqui em financeiro, receitas, colocar o mês caixa de janeiro de 25 e tá aí a linha de dados importada para o painel com as informações que eu preenchi na planilha, tá bom? Então esse foi o vídeo de importação do módulo de receita. Vamos finalizando por aqui, até uma próxima.